Salve, salve, moçada! Professor Varley, do curso Aprenda Bem, fazendo a solução das questões da Federal 2022. Então, vamos lá? Vamos lá para a questão 23, que caiu na Universidade Federal do Paraná em 2022. Pessoal, só que antes eu quero chamar a atenção dos senhores e das senhoritas para o seguinte texto que ele traz antes de iniciar a prova de física. Repare bem que ele traz assim, ó. Em todas as questões, as medições são feitas por um referencial inercial. Pessoal, assim, nunca se perca com essa palavra. Ele está querendo dizer que o observador, quem fez as medidas, quem pensou nas medidas, esse observador, ele está no lugar que se encontra parado. Ele está parado. Porque um observador em movimento, ele vê coisas diferentes do que um observador parado. Então, ele tem que, de certa forma, colocar essa palavra, ele está no referencial inercial, ou seja, ele está parado. E ele também fala para você usar a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, nessa questão, ele traz, então, o seguinte enunciado. A figura ao lado apresenta o comportamento gráfico da posição x em função do tempo t para os objetos A, que é linha cheia, e o B, que é linha tracejada, que se move ao longo de duas pistas retas paralelas e de origens coincidentes. Considerando os dados apresentados no enunciado e no gráfico, considere as seguintes afirmativas. Pessoal, ele me deu 4 afirmativas e eu tenho que dizer se é verdade ou não. Então vamos lá. Primeiramente, ele traz o seguinte, ele fala assim, o objeto A tem uma velocidade constante de módulo 2 metros por segundo. Pessoal, fazendo rapidão, ele quer que nós achemos a velocidade do corpo A. Quanto vale a velocidade do corpo A? Pessoal, bem simples. O corpo A, como a posição dele em função do tempo, no gráfico dá uma reta, ele é um movimento uniforme. Porque no variado, que tem aceleração, o gráfico da posição em função do tempo dá uma parábola. E neste caso aqui ele está dando uma reta, que então é característico do movimento uniforme. Cuja a velocidade, pessoal, vamos lá, vamos resolver a 1. Cuja a velocidade ela é dado pelo deslocamento dividido pelo tempo. Deslocamento pelo tempo. Pessoal, então você vem aqui e escolhe, pega lá um ponto qualquer ou 2 pontos, e vai lá no eixo das posições. Você vai pegar o deslocamento. O deslocamento desse cara, ele deslocou 30 metros em um tempo de 15 segundos. Então, pessoal, é isso aqui. Nós temos o deslocamento, que é 30, dividido pelo tempo, que é 15. Então, sim, a velocidade desse corpo vai dar 2 metros por segundo. Fazendo com que essa afirmativa seja verdadeira. Agora, afirmativa número 2. Os objetos se encontram na posição de tempo igual a 15 segundos. Agora é a análise do gráfico. Vai lá no gráfico, 15 segundos, você vai lá, a posição do A é 30 metros, mas a posição do B também é 30, ou seja, eles estão no mesmo lugar, na mesma posição. Então, eles estão juntos. Então, a 2 também é verdade. A 2 é uma afirmativa verdadeira. Tá? Eles estão na mesma posição, então eles se encontraram, eles estão juntos. Afirmação número 3, ou afirmativa número 3. O objeto B está parado. Pessoal, vamos reparar aqui, é algo bem simples e bem bacana essa questão, porque o aluno, muitos alunos, eles ficam, às vezes pensando, poxa, será que ele está parado? O B está aqui. Repare que à medida que o tempo passa, o B não sai da posição 30. O tempo vai passando, o tempo igual a 5, 10, 15, 20. Cara, ele não sai da posição B, da posição 30 metros. Então, realmente, o corpo B, para qualquer instante de tempo, ele está na posição 30 metros, ou seja, ele está parado. Fazendo com que esta afirmativa seja verdadeira. Essa afirmativa, ela é verdadeira, então eu vou circular ela como verdadeira. Agora, a última afirmativa. Afirmativa 4, o objeto A inicia o movimento em x0 igual a 0 metros. Para quem não lembra, pessoal, veja só, vou pôr aqui a afirmativa 4,
Para quem não lembra, x0, x com uma bolinha, ele quer dizer posição inicial. Ou seja, ele está me dizendo assim, ó, esse cara, ele inicia seu movimento na posição 0 metros. Na posição inicial 0 metros. Vai lá, onde ele inicia o movimento? Ele inicia o movimento no tempo igual a 0. Então, no tempo igual a 0, ele inicia o movimento. Só que no tempo igual a 0, ele está na posição inicial 0 também. Está na origem, né? Ele está aqui. Então, o A inicia o movimento no tempo 0, na posição x igual a 0. Fazendo com que a afirmativa 4 também seja verdadeira. Por isso que todas as afirmações são corretas. Beleza? A questão 24. Pessoal, esta questão ela foi bem simples. Ela, para mim, foi a questão mais fácil da física. Ela trouxe ordem de grandeza, que se você tiver um conhecimento bom de potência, você resolve a questão. Ele fala o seguinte: ao realizar manipulações com grandezas físicas, é importante se ter a ideia das ordens de grandeza envolvidas numa dada situação. Com base no exposto, assinale a alternativa que apresenta corretamente a ordem de grandeza da espessura de um telefone celular. Pessoal, eu estou com o meu telefone aqui, ó. A espessura é isso aqui, né? A maioria dos alunos, né, deve ter pensado, poxa, a espessura desse cara. Qual é a ordem de grandeza? Pessoal, assim, bem simples. A ordem de grandeza é um valor estimado, não é um valor exato, é uma estimativa de uma medida, tá? É uma estimativa de uma medida. Pessoal, um celular não tem espessura 10 na terceira metros. 10 na terceira metros são 1000 metros. Com certeza, os alunos não marcaram essa, né? A alternativa D, 10 metros, pessoal, não tem como um celular ter 10 metros de espessura, nem largura, nem comprimento, muito menos a espessura. Talvez você não lembre, 10 na menos 9 é o que nós chamamos de nano, é o nanômetro, tá? O nano, pessoal, o olho humano não consegue visualizar. O nano, ele é 1 metro dividido por 1 bilhão, tá? Então, você não consegue visualizar esse número. Então, com certeza, não é a A, ou já tiramos a D, né? Então, você fica entre a B e a C. A B também não é, pessoal, porque a B é uma medida do micron. O micron, ele é 10 na menos 6, que é 1 dividido por 10 na sexta. Pessoal, 10 na sexta é milhão. 1 dividido por milhão, o olho humano também não consegue visualizar. Então, essa aqui é a questão mais simples, mais fácil de se resolver. Pessoal, 10 na menos 2 é o centímetro, é o centímetro. Opa, coloquei 10 menos 6, só deixa eu tirar aqui. Pessoal, o 10 na menos 2 é o centímetro, é o centímetro. Então, sim, um celular ele tem uma espessura na ordem do centímetro. Então, esse cara, ele está na ordem de centímetro, de 1 centímetro, tá? Beleza? Então, olha a espessura do celular, basicamente 1 centímetro. Para mim, a questão mais fácil. Trazendo aqui a solução da questão 25 da prova da UFPR 2022. Vamos lá, então? Nessa questão, pessoal, ele trouxe um enunciado com um gráfico. E no enunciado ele fala o seguinte. Ele fala isso aqui, ó. O comportamento gráfico para o módulo do campo elétrico E, numa dada região do espaço, em função da posição de dentro dessa região, ela é linear e está representado no gráfico ao lado. Pessoal, olha só, sempre o eixo, né? Campo, eu tenho no eixo Y campo, no eixo X a distância dada em centímetros. Daí ele segue. Considerando as informações apresentadas no enunciado e na figura, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor do módulo da força elétrica F produzido por esse campo sobre uma carga de 1,6 microcoulomb, colocada na posição x igual a 4 centímetros. Pessoal, então vamos lá. Uma questão dessa, quando ela cai, muitos alunos eles se batem um pouco com relação, pessoal, ao gráfico. Então, assim, qualquer aluno que tenha feito um cursinho, tenha estudado eletricidade, o professor deve ter mostrado para ele a relação entre força elétrica e campo elétrico.
Pessoal, a força elétrica e o campo elétrico, você pode usar essa fórmula. Força elétrica é E vezes Q. Pessoal, a fórmula do FEC, tá? A fórmula do FEC. Ele quer a força para uma distância de 4 centímetros. Ele quer a força quando a carga está a 4 centímetros. Ou seja, quando ele está a 4 centímetros, pessoal, ele vai ter um valorzinho de um campo que a gente vai ter que achar. Aqui vai ter um campo qualquer que eu vou ter que achar. Pessoal, então assim, a carga eu tenho, né? Você tem lá 1,6 micron coulomb. Então, como é que eu acho o valor do campo para 4 centímetros? Pessoal, tem várias maneiras de fazer. A maneira mais simples é você olhar no eixo do campo, ele sai de 0 e vai até 15. Aí vai no eixo da distância, ele sai do 0 e ele vai até 5. Pessoal, ou seja, ele varia 15 em 5. 15 em 5. Pega lá 15 e divide por 5 dá 3. Ou seja, na posição 0, quando a posição é 0, ele está com campo de 15. Então, quando ele estiver na posição 1, ele vai baixar 3, porque enquanto o eixo Y varia 15, o eixo X varia 5. 15 dividido por 5 dá 3. Então, quando ele está na posição 1, ele baixou 3. Então, 15 menos 3 dá 12. E ele é linear, né? Essa palavra é importante. Quando na região do espaço está na posição 2 centímetros, ele vai estar com um campo de 9, vai baixando de 3 em 3. Quando você estiver na posição de 3, ele vai baixar mais 3. 9 menos 3 dá 6. E por último, quando ele estiver na posição 4 centímetros, pessoal, ele vai diminuir mais 3. Ou seja, 6 diminuindo 3, ele vai ficar com 3. Com um campo de 3 megavolt. Cuidado, nós estamos aqui em megavolt. E por último, só para mostrar que é verdade, quando ele estiver na posição 5, o campo é 0. Ou seja, ele varia de 0, 3, 6, 9, 12 e por último 15. Então, é só usar a linearidade do gráfico. O gráfico é uma reta. Pessoal, feito isso, daí acabou, né? Aplicação de fórmula. A força elétrica é o campo que vale 3. Olha o eixo, mega. O mega é 10 na sexta, é 1 milhão. Agora você vai multiplicar pela carga. A carga, ela vale 1,6 micron. O micron, nós abordamos muito isso nas aulas do cursinho. O micron, pessoal, é 10 a menos 6. Veja, olha só que bacana. O mega é milhão, é 10 na sexta. O micron é o 1 dividido por milhão, que é o 10 a menos 6. Então, eu tenho milhão e 1 dividido por milhão. Por isso que eu posso cortar esses dois. Quando você multiplicar, vai dar 1, né? Dá 10 na 0. E aí acabou. A força elétrica vai ficar 3 vezes 1,6, que vai dar 4,8 newtons. Pessoal, uma questão mediana por causa desse impasse do gráfico, de ter que achar, de ter que saber o valor do mega, o valor do micron, né? Eles sempre cobram isso, né? E não tem como você estudar isso. Você tem que decorar. Você tem que fazer questões para que você lembre-se que o micro vale 10 menos 6 e que o mega vale 10 na sexta. Trazendo aqui a solução da questão 26 da prova da Universidade Federal do Paraná 2022. Então vamos lá, bora para a questão? Nessa questão, ele trouxe um assunto que há muito tempo não aparecia no vestibular da UFPR, que é um plano inclinado. Pessoal, e nessa questão, uma questão simples, mas ele traz o seguinte enunciado. Um bloco de massa M, massa constante, foi colocado num plano inclinado de ângulo de inclinação θ, conforme mostra a figura ao lado. Há atrito entre o plano inclinado e o bloco, sendo que o coeficiente de atrito estático vale μe e o coeficiente de atrito cinético vale μc. Pessoal, então ele me deu essa informação com relação aos coeficientes de atrito. Você tem lá o coeficiente de atrito estático, que é o μe, e o coeficiente de atrito cinético, que é o μc. Aí ele segue. O bloco está sujeito à ação gravitacional, além da força de reação normal e também da força de atrito. Pessoal, ele me diz as 3 forças que atuam. A ação da gravidade, então tem um peso, a força normal e a força de atrito.
Geralmente eles não falam isso, né? Geralmente o aluno tem que levar. Mas aqui eles foram bem claros. O bloco está sujeito à ação da ação gravitacional, além da força normal, além da força de atrito, gerados pelo plano inclinado. Na situação em que o bloco esteja estático, ou seja, ele está parado, mas na iminência de começar a deslizar, de modo que a força de atrito estática é máxima, vale a relação. Ele pede para você achar a relação para o coeficiente de atrito μ. Galera, é um baita de um exercício, é um exercício bem verdade que muitos alunos se bateram, mas ele não é difícil. E exercício que envolve força, a primeira coisa que o aluno tem que fazer é identificar e desenhar as forças. Então aqui, vamos lá, vamos desenhar essas forças, eu vou caprichar aqui, ó. Então veja só, você tem um peso para baixo, você tem uma força de reação normal para cima, a 90 graus com uma superfície, né? A 90 graus aqui em cima. Você tem atrito. O atrito, ele é sempre contrário ao movimento. Então, aqui você tem a força de atrito, tá? Essas são as 3 forças que atuam nesse corpo. Pessoal, o que acontece? É um plano inclinado. Então, o que eu devo fazer? Se ele é um plano inclinado, aquela velho esquema para você resolver um exercício de plano inclinado. Você pega o peso e você decompõe nas componentes Px e Py. Aqui nós sabemos que está o peso, então nós vamos fazer a decomposição na vertical, meio que na vertical, na direção da normal, né? Vamos decompor o peso na sua componente Py. Pessoal, o Px, ele está aqui. Né, a componente Px, eu fiz aquela velha decomposição, né? Peso, a componente Py e a componente Px. Pessoal, o que acontece? É vetor, então eu posso pegar o Px e trazer ele aqui, ó. Trazendo o Px aqui, eu fecho o que nós chamamos de triângulo retângulo, né? Aqui vale 90 graus. Se aqui é θ, aqui em cima, este ângulo também é θ. Deixa eu só mudar a cor aqui, pessoal, que fica mais visível para você. Aqui em cima é um ângulo θ, ó. Aqui é o ângulo θ. Pessoal, pronto, acabou. Então, na nossa solução, nós vamos escrever o seguinte. Solução. Eu quero o coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito, senhoras e senhores, ele está dentro da força de atrito. Então, a primeira ideia que o aluno fez, ou deveria ter feito, é escrever a fórmula do atrito. A força de atrito é o μ vezes a normal. Primeira coisa, força de atrito no seu valor máximo é μ vezes a normal. Como é o μ estático, pessoal, não vou pôr esse Ezinho, né? Porque eu só vou chamar de μ. Lembrando que aqui ele colocou μe, para nós vai ser só μ. O que acontece? A segunda ideia que o aluno teria que lembrar na hora é olhar para cá e pensar no cabo de guerra. A força de atrito na direção do plano inclinado, nessa direção, você pode imaginar uma direção X. A força de atrito ela é igual àquela componente Px. Pessoal, e na vertical você pode imaginar um eixo Y na vertical. Então, a normal ela é igual à componente Py. Se você lembrasse disso, acabou o exercício. Né? Se você lembrar disso para essa questão, não precisa mais nada. Porque agora, logo, no lugar da força de atrito, eu posso colocar o Px. μ vezes a normal. A normal, no lugar da normal, eu posso pôr Py. Ou seja, o μ é o Px dividido por Py. Pessoal, agora vem aquele conhecimento de seno e cosseno. Ó, eu vou fazer aqui no cantinho, né, bem rapidão. Seno de θ é o cateto oposto pela hipotenusa, que é o P. Cosseno de θ, neste caso, é a componente adjacente dividido pela hipotenusa. Ou seja, o Px passa o P multiplicando, você vai ter P seno θ. O Py passa o P multiplicando, você vai ter P cosseno de θ. Logo, o teu μ, ele será igual. Você pode cortar o peso com peso, vai ser seno sobre cosseno.
Temos que lembrar, seno sobre cosseno é tangente. Seno de θ, cosseno de θ, então vai ser tangente de θ. Por isso que a A é verdadeira. Beleza? Pessoal, uma questão média para fácil, né? Não tão cabulosa, mas com alguns conhecimentos de plano inclinado. Tem que saber decomposição de vetores e, acima de qualquer coisa, conhecimento de dinâmica sobre forças. Algo que nós trabalhamos muito durante o curso do Aprenda Bem. Beleza? Resolvendo a questão 27 da Federal 2022. Então vamos lá, vamos para a questão? Galera, essa questão a Federal cobrou ciclo termodinâmico. Uma questão simples também, mas que muitas vezes, né, em alguns cursinhos não são trabalhados e nós aqui do Aprenda Bem nós sempre trabalhamos. Então olha só o que ele fala. Ele fala assim: uma certa quantidade de gás ideal executa o ciclo termodinâmico ABCDA no sentido horário, conforme ilustra a figura abaixo. Pessoal, ele mencionou no sentido horário porque isso aqui tem um conceito bem importante, tá? Tem um conceito bem importante. Daí ele te dá o gráfico, a figura, e ele fala o seguinte: considerando os dados apresentados na figura e no enunciado, vírgula, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor do trabalho total, W, realizado pelo gás ao longo de todo o ciclo ABCDA. Pessoal, tá, professor, você mencionou por que no sentido horário? Por que ele falou essa palavra no sentido horário? Ora, bem simples. Por causa disso aqui, ó. Quando um ciclo ocorre no sentido horário, pessoal, o valor desse ciclo ele é positivo. Quando um ciclo ocorre no sentido horário, o trabalho vai ser sempre positivo. Agora, qualquer ciclo no sentido anti-horário, o trabalho vai ser negativo. Então, só sabendo disso, como ele sai do A, vai para o B, vai para o C, depois D e volta para o A, ele está no sentido horário. Se ele está no sentido horário, o trabalho é positivo. Então, já tira A, já tira B. Só sabendo isso, já aumenta muito a chance de acerto do aluno. E, pessoal, assim, bem simples. A área interna da figura, ela te dá o trabalho, tá? Aqui é só para resolver, né? Não dá pra gente explicar tudo, mas, assim, né? Nas aulas do Aprenda Bem, a gente sempre trabalha e explica o porquê. A área da figura interna te dá o trabalho realizado pelo gás ou pelo ciclo termodinâmico. Pessoal, como eu preciso calcular a área inteira, eu vou separar esse cara numa área 1, que é um triângulo, numa área 2, que é o retângulo, e numa área 3, que é o segundo triângulo. Pessoal, e aí vamos resolver. A solução, eu posso escrever o seguinte, olha só. A solução virou um cálculo de área. A solução, o trabalho total W, é área 1 mais área 2 mais área 3. Vou fazer aqui separado. A área 1 é um triângulo, então é a base vezes a altura dividido por 2. Vamos lá, a base, ele saiu do 5, chegou em 10. Então, a base dele vale 5. A altura do triângulo, ele saiu de 20 e chegou em 40. Então, a altura é 20. Cuidado, ó, ele te deu em quilopascal. Então, como o resultado ele me dá em quilojoule, eu vou manter esse quilo. O K é 1000, né? O K é um múltiplo. Tudo isso dividido por 2. Pessoal, se fizermos isso, vai ficar 5 vezes 20 dá 100, dividido por 2 dá 50. Então, isso dá 50 quilojoules. Esqueci do K, tá? Pessoal, repare bem que a área do triângulo 3, ele também é a mesma área do triângulo 1. Então, automaticamente, eu já tenho a área da figura 3, que é um retângulo, que também vai dar 50 quilojoules. E agora, por último, vamos fazer a área 2. A área 2 é um retângulo, ele sai de 10 e chega em 15. Então, eu sei que a área do retângulo é base vezes altura. Então, de 10 até 15, você vai ter uma base de 5. E aí, a altura é quanto? A altura ele está em 20 e chegou em 40. Então, a altura é 20. E aí, acabamos com o exercício. A área 2 é igual a 5 vezes 20, dá 100. Pessoal, 100 quilojoules.
Somando todas as áreas, o trabalho nós vamos ter a área 1, que é 50 kJ, mais a área 2, que deu 100, mais a área 3, que também deu 50, por se tratar do mesmo triângulo da área 1. E aí, ao somar tudo isso, você tem um trabalho de 200 kJ. Um belo de um exercício, pessoal. Conceitualmente, fácil, só que é um detalhe, né? Você tem que lembrar do detalhe, ou lembrar dos detalhes. Pessoal, então essa foi mais uma questão que nós resolvemos. Então vamos para ela, a questão número 28. Nessa questão, ele traz para você o seguinte enunciado. Ele fala o seguinte: um calorímetro ideal, essa palavra ideal quer dizer que ele não perde calor, não acontece, cara, ele não interfere nos fenômenos térmicos. Então ele fala o seguinte, ó, contém 200 gramas de água a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius no nível do mar. Ele contém uma certa quantidade de calor correspondendo a 48 kJ. Então esse calor é transferido para a água, que atinge uma temperatura T. Supondo que todo o calor transferido foi absorvido pela água, e sabendo que o calor específico da água vale 1 caloria por grama por Celsius, e considerando que 1 caloria vale 4 joules, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da temperatura final da água que se mantém líquida em todo o processo. Pessoal, uma baita de uma questão simples, mas às vezes o simples não quer dizer que seja fácil, né? Então vamos lá, vamos resolver essa questão. O que acontece é o seguinte: primeira ideia, pelo fato dele falar que a água se mantém líquida em todo o processo, ela não mudou o estado físico. Então essa água está no regime do calor sensível, cujo cálculo é dado pelo que, macete? O que acontece? Eu quero a temperatura final. A pergunta é, quanto vale a temperatura final T? Tá? A pergunta dele é você achar o valor da temperatura final da água. Tá, professor, como é que eu acho essa temperatura? Veja, o que nós temos? Nós temos o Czinho, que está em caloria por grama por Celsius. Então, o Czinho não é problema. A temperatura inicial nós temos, que é 20 Celsius. A massa nós temos, o calor nós temos. Nós só temos um problema, que eu vou trazer aqui como a segunda ideia. Qual é o problema? Como o calor ele está em quilojoule, ele está em joule. Pessoal, quilo é 1000, tá? Quilo é 1000. E como o Czinho ele está em caloria, eu não posso trabalhar desse jeito. O que eu vou fazer? Eu não posso trabalhar com energia em caloria e com energia em joule ao mesmo tempo. Então, eu vou ajustar isso. Eu vou usar uma regra de 3. E, pessoal, aqui é mais fácil você transformar o calor em caloria. Se eu sei que 1 caloria é igual a 4 joules, ele me dá isso, ó, ele me dá essa informação. 1 caloria é igual a 4 joules. Então, assim, eu vou escrever uma regra de 3. Se 1 caloria é 4 joules, né? 1 caloria é 4 joules. Então, 48 quilocaloria. Eu vou pôr aqui já, pessoal. 48.000, né? Kilojoules, melhor. Ele vai equivaler a X. É uma regra de 3. 1 caloria é 4x. Então, X calorias equivale a 48.000 quilojoules. Mais uma vez, é porque ele está me dando o calor em quilojoule, tá? Não esqueça disso. Fazendo a regra de 3, nós vamos ter o seguinte. X vezes 4 é 4x, igual 48.000 vezes 1, que é simplesmente 48.000. Dividindo, o 4 estava multiplicando, passa dividindo, nós teremos o seguinte. Se nós fizermos essa divisão, pessoal, 40 por 4 dá 10, 48 por 4 dá 12. Então, isso vai dar 12.000, pessoal, calorias. Este é o valor do calor. Agora nós podemos voltar na equação 1. Logo, pegando a equação 1, você vem aqui na equação 1, vou escrever de novo. Q igual a mc vezes temperatura final menos temperatura inicial. Agora virou continha. A temperatura, o calor nós temos que é 12.000 calorias,
A massa, nós temos que são 200 gramas. O Czinho vale 1. A temperatura final quero achar, menos a temperatura inicial, que vale 20. Tá tudo em Celsius, não precisa transformar para Kelvin, tá tudo certo. Então, pessoal, aqui, esse 12.000 fica deste lado e o 200 passa dividindo. Isso é igual, temperatura final menos 20. Corta 2 zeros, com 2 zeros. 120 dividido por 2 dá 60. Aquele menos 20 passa para o outro lado, mais 20. Tá? E assim nós vamos ter a temperatura final de 80 graus Celsius. Pessoal, uma questão mediana, tá? Resposta à letra C. Eu espero que vocês tenham entendido os passos, tá? E essa foi a questão de número 28 da Federal 2022. Pessoal, beijão para vocês. Espero que vocês fiquem bem. E qualquer coisa, nos procure, né? Nós estamos aí sempre para auxiliar vocês. Um forte abraço e até uma outra oportunidade, moçada. Fiquem com Deus.